Boa tarde, retomamos novamente a emissão deste que é o Dia do Jornalismo e Estudos Mediáticos na Universidade de Fernando Pessoa. Assistiremos agora ao segundo painel de comunicações que conta com oradores como Mestre Filipe Armana Marinho, Mestre André Tesa, Professora Doutora Cristiane de Lima e Professor Doutor Ricardo Orlando. Fique connosco. Diz respeito ao design de imprensa nas primeiras páginas, analisando os modos de enunciação verbo-visual nos jornais contemporâneos. Portanto, estamos a falar do presente e estamos a falar daquilo que são as transformações para o futuro, num território que é particularmente rico em sinais para percebermos as tendências de evolução. Vai longe o tempo do livro Personal Influence, do Paul Lazarsfeld e do Helio Katz, que falava exatamente daquilo que veio a ser uma das teorias mais contaminadoras na área da comunicação, que é a teoria do two-step flow, e do conceito de líder da opinião, que, sobretudo durante a chamada era da massificação, teve um peso muito relevante. Ora, esses líderes da opinião têm agora novos rostos, têm, sobretudo, também novas funções e novos perfis, e os chamados influenciadores digitais são um dos rostos desses novos líderes da opinião que começam agora a proliferar no território da comunicação digital. E é por aí que nós vamos começar, analisando aquilo que é a emergência dessa nova tipologia de figuras que ganham relevo na área mediática. Alguém disse um dia, eu tentei recordar-me do nome de quem disse isso pela primeira vez, não me lembro, mas a expressão é muito interessante, e dizia que a celebridade é uma pessoa que ficou conhecida por ser famosa. No fundo é disso que agora vivemos, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que a celebridade tornava-se famosa por ter feito alguma coisa, no campo de batalha, um livro que publicava, o virtuosismo musical. Não, hoje em dia basta aparecer num reality show para ganharmos essa função de influenciadores, de líderes de opinião. Há tempos, para grande choque meu, um aluno de primeiro ano da licenciatura, a quem eu perguntava porque é que tinha vindo estudar Ciências da Comunicação, respondeu-me, sem se rir, que tinha vindo estudar Ciências da Comunicação porque o sonho dele era participar num reality show e achava que uma licenciatura em Ciências da Comunicação era a melhor maneira de poder depois ter uma boa prestação num reality show. Se calhar ele é que tem razão e se calhar é para aí que estamos a evoluir. E eu acho que estas comunicações que vamos ouvir dentro em pouco nos podem esclarecer um pouco melhor sobre estas transformações que estão neste momento a acontecer. E, portanto, saudando os apresentadores destas comunicações e sem mais demoras, com cerca de 15 minutos para cada uma das apresentações e depois espaço para um debate com a audiência, começava por dar a palavra ao Filipe Marinho, que nos vai falar então uma comunicação intitulada, e vou agora ler o nome completo, YouTube Influenciadores Digitais, a ascensão de formadores de opinião no contexto da internet. Filipe? Desculpa. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer à Universidade Fernando Pessoa, ao professor Jorge, meu orientador, explicar um pouquinho qual que é a ideia. Eu estou entrando no segundo ano do doutoramento aqui em Ciências da Informação e a minha ideia é estudar a figura do influenciador digital. O que eu fiz e que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um estudo preliminar, não é ainda a tese, não é ainda a pesquisa da tese, mas um estudo preliminar justamente para eu pensar algumas coisas no que eu vou chegar a fazer na tese efetivamente. Então eu fiz um estudo sobre como as pessoas, fiz um estudo de recepção, na verdade, com o público, como as pessoas interpretam que tipo de conteúdo é consumido no YouTube a partir de influenciadores digitais. A minha tese, eu entendo um pouco a ideia de que o influenciador digital seria um formador de opinião contemporâneo, um tipo de gatekeeper contemporâneo. Então, um pouco em cima disso que eu vou trabalhar. Então, por isso o título do trabalho, né, YouTube e Influenciadores Digitais, a ascensão de formadores de opinião no contexto da internet. Pode passar. Eu coloquei ali para começar a ideia do que seria o influenciador digital, né? Influenciador digital é um termo meio sombrio, é um termo meio estranho que qualquer pessoa coloca, se você for ver no Instagram dela, no Facebook dela, o que ela é um influenciador digital. Será que é só isso, né? E aí o que eu fui ler e tudo mais, fui entender, é que a ideia é que você não tinha um termo que somasse tudo de quem produz conteúdo na internet. Se você for olhar o que a literatura mostra, é que até 2014 você tinha a figura do blogueiro, você tinha a figura do vlogueiro, você tinha a figura do youtuber. E mais recentemente começou a aparecer a palavra do creator, que era alguém que uma maneira maior de englobar quem produz conteúdo na internet. O termo influenciador digital começa a aparecer mais ou menos a partir de 2014. A minha ideia é que o influenciador digital
seria um novo tipo de formador de opinião. Então, para discutir um novo tipo de formador de opinião, eu começo falando um pouco do formador de opinião clássico, né, para tentar ver a diferença do que seria um influenciador digital para o formador de opinião clássico. Então, pode passar. O gatekeeper, né, se você for olhar como formador de opinião clássico, é aquele que você vai ter nos estudos dos meios de comunicação como aquele que é o que ajuda a passar pelo funil, né, o crivo que tem entre o público e a mídia. Ele essencialmente seria uma pessoa que é especialista, né, então alguém que teoricamente estudou para estar ali como formador de opinião de qualquer área, seja cinema, economia, política, o que for. E normalmente ele é um produtor de conteúdo, então ele produz o que ele fala, isso que você tem de uma maneira tradicional. Quando surge a internet, parece que sumiu um pouco a figura do gatekeeper porque você dilui esse filtro, né? Não precisa ter a figura do filtro para publicar, qualquer um se publica. Então, se você for olhar, alguns estudos vão dizer que morre a figura do gatekeeper quando surge a internet. Mas daí surge um termo intermediário, pode passar, que é a figura do gatewatcher, que é um termo que a Pamela Schoenmaker cunha. Ela estuda o gatekeeper tradicional, ela vê que com a internet esse filtro se dilui, mas ela percebe que não morre o formador de opinião, porque ela percebe que algumas pessoas se destacam mais que as outras. E ela percebe isso principalmente a partir do compartilhamento de conteúdo, o envie para, né? Você envia o conteúdo para alguém e tudo mais. Então ela fala que não tem a figura do gatekeeper tradicional, tem uma figura intermediária que seria o gatewatcher, que seria essa pessoa que ajuda a indicar conteúdos para outras pessoas. E aí chega efetivamente, pode passar, ao influenciador digital, né? Então, não pensando daquela maneira estereotipada de qualquer pessoa que se coloca lá como influenciador digital, o influenciador digital seria essa versão contemporânea do formador de opinião, né? Alguém que está interessado em circular assuntos, colocar determinados assuntos em debate na sociedade e que está interessado em compartilhar. Então, não é necessariamente alguém que produz conteúdo, mas alguém que compartilha, alguém que socializa esse conteúdo. Então, uma das diferenças que aparece é que o gatekeeper tradicional ele chega a milhares de pessoas, né? O influenciador é o formador de opinião da TV, do rádio, do jornal impresso, e o que você tem na internet como diferença é que o influenciador digital ele especificamente chega em nichos. Dificilmente você vai ter alguém que chega a todos, né? No nicho de música, no nicho de economia, no nicho de moda e tudo mais, tem alguém que chega a determinadas pessoas. Então, isso só para fazer uma introdução para chegar no influenciador digital. Pode passar. O que eu fiz, então, nesse artigo, né, que estou apresentando, qual que é a minha ideia, qual que é o meu problema, né, do que eu parto, né? Eu tento estudar, então, de que forma o jovem consome conteúdo de influenciadores digitais no YouTube e que tipo de conteúdo ele procura e como se apropria desse conteúdo, né? Então, os objetivos são analisar as características de forma e também de conteúdo que os jovens buscam no YouTube e refletir sobre essas mudanças de consumo, né? A pessoa não está consumindo na TV, no rádio e tudo mais, mas está consumindo em novas plataformas como o YouTube. As duas hipóteses que eu fiz para esse artigo, a primeira é que o jovem encara o influenciador digital como um tipo de gatekeeper contemporâneo, que é um pouco nessa linha do que eu estou falando. E a segunda hipótese é que o relato de questões da vida dos influenciadores, né, da vida pessoal dos influenciadores, é tão importante para o consumidor de conteúdo quanto as questões profissionais apresentadas nos vídeos, né? Ou seja, a pessoa falar de si mesma é tão importante sobre o tema que ela fala, né? O relato da vida, do cotidiano, do que ela está comendo e tudo mais. Então, nesse artigo eu fiz um grupo focal para tentar entender como que as pessoas consomem conteúdo no YouTube de influenciadores. Eu fiz com jovens, né? Tem uma pesquisa do próprio YouTube do ano passado que mostra que os millennials são a grande maioria de pessoas que consomem conteúdo no YouTube. Está envelhecendo as pessoas que consomem conteúdo no YouTube, mas ainda o jovem, prioritariamente, é quem consome conteúdo. Então, eu fiz com jovens universitários. Claro, é um grupo focal, né? Então não pretende gerar nenhum tipo de estatística, nada nesse sentido, né? Então, pode avançar. O que eu fiz, né? O grupo focal, eu primeiro procurei pessoas que consomem conteúdo no YouTube e na internet. Depois eu procurei quem é heavy user, né? Quem usa para valer conteúdo no YouTube, e até pareceu mais fácil do que parecia. Foram com 8 pessoas do grupo focal, pessoas entre 20 e 24 anos, né? Residentes em Curitiba, no Paraná, que é a cidade onde eu moro. E aí foi aparecendo, todos passam mais de 5 horas diárias no YouTube. Isso não era uma característica que eu tinha pensado antes, mas o principal meio de vídeo deles é o YouTube. A maioria assiste pelo celular e já aparece o computador também. Então, assim, algo que às vezes a gente vai pensar que é o conteúdo amador e tal, eles já estão projetando na TV e eles preferem conteúdo com qualidade técnica. E eu não fiz nenhum tipo de restrição com relação a nicho. Então, eu não procurei pessoas que gostam de carros, ou que gostam de moda, ou que gostam de gastronomia. Eu deixei aberto nesse sentido, né? E aí, a minha busca, né, o que eu perguntei para eles no questionário semi-estruturado, né, foi uma roda de conversas no grupo focal, eu perguntei o tipo de hábito de consumos que eles têm com relação ao YouTube,
que tipo de linguagem eles identificam na plataforma e as relações deles com os influenciadores digitais. Né? E também, claro, um pouco da relação com o jornalismo, com publicidade, que é a área que eu acabo atuando. Né? Então, assim, os resultados. Eu separei 6 resultados que aparecem no grupo focal, vou falar um pouco deles. O primeiro resultado que aparece, assim, naturalmente na conversa, é que eles enxergam o YouTube como importante para eles consumirem conteúdo do YouTube, é a linguagem. Né? Então, o tipo de linguagem que o YouTube tem é a principal característica que aparece, porque eles preferem o YouTube à TV ou a cinema ou outros tipos de conteúdo. Então, o que eles colocam como linguagem? Eles colocam que a informalidade é o que mais chama a atenção deles com relação ao conteúdo, que é muito um tom de conversa, como se alguém estivesse conversando com eles, alguém muito próximo deles. Né? Então, ali algumas aspas do que apareceu no grupo focal. Né? Então, assim, no YouTube o cara fala com você, né? Algo muito próximo. A ideia do fazer você mesmo, né? Então você produz, você faz e você edita. E ali uma frase, ó, na última, que é bem interessante, que apareceu, que é o seguinte: o YouTube não é a TV do futuro. O YouTube é o YouTube, não tem que transformar uma coisa na outra. Então eles encaram com uma característica muito própria o tipo de conteúdo que é colocado no YouTube. O segundo resultado é com relação ao influenciador digital, né? Eu pergunto, o que é um influenciador digital para você? O que é um influenciador? O que você encara com relação a isso? A primeira resposta que aparece, eles falam, um influenciador é um vendedor. Claramente, essa é a primeira resposta que aparece. Porque eles enxergam o influenciador como alguém que sempre está atrelado a alguma estratégia de marketing, algum produto, alguma coisa. Então, esse é um resultado que aparece com relação ao vencedor. O vencedor não, o influenciador. O que incomoda eles na verdade não gostam. Eles falam que é um vendedor e quando tem muito bombardeio de propaganda, eles não gostam. Eles falam até uma frase que tem ali, né? A pessoa acha que eu sou burra e que só porque tem uma marca ali eu vou consumir aquilo. A publicidade há muito tempo deixou de ser aquela coisa do compre, compre, compre. Eles preferem que o influenciador digital tenha alguma relação com a publicidade quando aparece diluído. Então, uma das pessoas entrevistadas falava que ela assiste muito conteúdo de carro. E se a pessoa aparece lá falando assim, compre aqui o carro tal, ela não gosta. Mas ela gosta quando eles estão numa oficina tal, que daí fica diluído em que ambiente eles estão. Então, esse é o segundo resultado. O terceiro resultado com relação daí até a hipótese, né, do conteúdo pessoal das pessoas. Né? Então, eles, ali a vida pessoal. Né? A vida pessoal é tão importante quanto o tema que o canal se destina a falar. Então, eles enxergam que tem que ter as duas coisas. Né? A pessoa falar da vida, de como ela acordou, do que ela está fazendo, é tão importante para quem está consumindo aquele conteúdo do que o conteúdo que ela está falando essencialmente. Né? Aí tem um pouco do estilo de vida que representa a influência. Né? Então, ali uma frase, entre aspas, que apareceu, né? Para ele ser considerado influenciador digital, ele tem que fazer as pessoas almejarem aquele estilo de vida que ele tem, aquela casa que ele tem, aquele cabelo ridículo que ele pinta, apareceu isso na pesquisa, ir muito além da venda. Né? E algo que apareceu que é engraçado na pesquisa, que eles gostam de ver, pelo menos no grupo que eu estudei, eles gostam de ver a vida pessoal de quem eles estão seguindo no YouTube, mas eles não gostam de mostrar a vida pessoal deles. Eles falam que eles têm muito mais receio de mostrar alguma coisa deles no Instagram, no Facebook, do que stalkear de outra pessoa. Então, algo que apareceu também. E o quarto resultado é que o influenciador digital não é celebridade. Né? O professor Ricardo até fez uma fala aqui no começo falando disso, né, do que é a celebridade. Eles não encaram o influenciador digital como um tipo de celebridade. Eles encaram que celebridade seria alguém distante, alguém midiático, alguém dos meios tradicionais, alguém do cinema. Eles encaram o influenciador digital como um amigo, é alguém que é próximo. Então, até pelo tom da conversa, da coloquialidade, seria alguém que está conversando com eles sempre. Né? E nisso aparece a questão do nicho. Eles enxergam que aquela frase clássica de que a internet é feita de celebridades que ninguém conhece, porque cada nicho tem determinadas pessoas. Né? Então, duas frases que apareceram ali. Não alcança tanta gente igual na televisão, se eu mostrar para minha avó, ela não sabe quem é. Celebridade é uma coisa maior que todo mundo conheceria. E uma segunda frase que aparece é quando uma menina entrevistada, ela fala que ela encontrou um influenciador digital e ela estava num show com o pai dela. E ela falou que ela foi tirar a foto e apareceu isso aqui. Ela fala assim, ó, tinha fila para tirar foto com ele. Falei pro meu pai, vou tirar uma foto. Aí ele, mas quem é esse? Ele, nossa, o youtuber é aquele que você assiste? Então ele não enxergava como algo universal, né? Era só daquele nicho que ela estava inserida. E o quinto resultado é que o influenciador não é especialista, mas ele tem autoridade, que daí isso seria uma diferença com relação ao gatekeeper tradicional. Né? Se o gatekeeper tradicional é alguém que tem formação, alguém que estudou para falar de política, de economia, de alguma coisa, o influenciador digital é alguém que pegou uma câmera e tudo mais e fez determinado conteúdo e postou.
mas eles enxergam que mesmo ele não tendo a formação, ele tem autoridade para falar daquilo, né? Porque ele, do meio dele, ele foi buscar algum tipo de informação, né? Então, o que aparece ali, né? É como se fosse um amigo falando um conselho, dizendo para você não pensar de tal forma que é errada, você vai levar isso em conta. E um especialista seria alguém que fala com aquela autoridade, ele sempre se impõe sobre o assunto que distancia de você, né? Aí eu coloquei ali o exemplo do corte de cabelo, que foi o seguinte: uma menina falou que ela corta o cabelo baseado no que ela aprende no YouTube. Daí eu falei assim, mas e se você cortar o cabelo errado, né? Quem que vai se responsabilizar por isso, se a pessoa te ensinou errado? Daí ela falou assim, a responsabilidade é minha, porque é como se alguém estivesse dando um conselho para mim. Eu sei que aquela pessoa não tem uma formação para fazer aquilo, mas mesmo assim eu quis fazer, né? Então, é nesse sentido a autoridade, mais do conselho e não da formação específica com relação a isso. E aí o último resultado é com relação ao jornalismo, né? O que aparece é que o jornalismo ainda não encontrou uma linguagem no YouTube, né? Eu pergunto o que eles veem de jornalismo, o que aparece de jornalismo no YouTube, e o que eles colocam é que o que está no YouTube é um jornalismo de outros meios atropelado ali, né? Então, uma primeira frase que eu coloquei ali: o que eu vejo de jornalismo no YouTube são jornais impressos buscando um socorro, alguma forma de interagir, ou é telejornalismo jogado. Tem muito pouco jornalismo pensado para o YouTube. Nisso eles falam com essas características de ser mais informal, ser mais coloquial e tudo mais que eles enxergam no YouTube. O que eles veem mais próximo disso é um jornal que existe no Brasil, que é o G1 em 1 minuto, né? Que é do portal de notícias G1 da Globo, que tem uma versão em 1 minuto que passa ao longo do dia na TV. Ali eles enxergam mais próximo. E é justamente um jornal que a pessoa mais despojada apresenta de camiseta, coisas mais descoladas e tudo mais. E eles querem ver a vida pessoal do jornalista também. Então eu perguntei quem vocês acompanham de jornalista e tudo mais. E aí aparecem justamente jornalistas da nova geração, né? Aparecem lá jornalistas ali, são jornalistas brasileiros que apareceram, né? A Fernanda Gentil, o Thiago Life e a Mari Palma, né? Eles falam que eles querem acompanhar da vida pessoal da pessoa nas redes sociais. E aí apareceu uma que também é alguém que ficou bem conhecido por ter uma presença diferente na internet do que tinha na TV, que era o Evaristo Costa, que era o apresentador de um jornal do meio-dia no Brasil, né? Aí eles falam isso, ó, vou falar numa frase que eu vi no Instagram do Evaristo. Uma mulher falou, como você posta uma foto sem camisa se você é jornalista? E ele escreveu, se você quer jornalismo, ligue o Jornal Nacional, né? Eles encaram ali como um espaço muito mais para o cotidiano, para coisas do dia a dia do próprio jornalista. Aí, por fim, né, uma consideração final que eu faço é encarando o YouTube e o influenciador, né, a soma dessas duas coisas, como um novo tipo de espaço público, né, um novo tipo de discutir as coisas, de aparecer as coisas, né. Coloquei algumas frases ali, né, no sentido que o fascínio da imagem chega ao ápice quando nós somos a própria mensagem, né. O influenciador é o eu mídia, né, ele se colocando, tanto falando do conteúdo com relação ao que ele se propõe, mas ele falando dele mesmo, né. Então, é um pouco nesse sentido o artigo que eu fiz, lembrando que é um artigo preliminar, da que eu vou discutir ainda mais a fundo na minha tese. É isso. Muito obrigado, Filipe. Tema certamente atual, pertinente, interessante, que nos levará depois certamente aqui a várias questões. Eu já pensei em 2 ou 3 que quererei colocar, mas vamos deixar isso então para a parte final e vamos continuar com esta sequência. E dar agora a palavra, então, ao André Tesa, que nos vai falar sobre intolerância pós-verdade, pesquisa netnográfica, com N antes, de net, de internet, das páginas oficiais de Facebook de 3 pré-candidatos à presidência do Brasil. E certamente aqui vamos falar de fake news e também de tudo aquilo que é discriminação que estas redes sociais digitais e não só nos estão a provocar. Okay. Força. Bom, agradeço o convite do professor Jorge Pedro, meu orientador. Estou feliz aqui de estar participando dessa mesa aqui. Bom, esse trabalho ele é o resultado de uma pesquisa exploratória que vai ser usada na minha tese de doutoramento, que tem a ver com a eleição brasileira. Esse tema é um tema que está todo mundo comentando agora, né? E eu fiz algumas delimitações. Eu queria começar explicando um pouco desse conceito de pós-verdade, né? Porque se a gente essa palavra ficou bastante conhecida depois que ela foi a palavra do ano do dicionário Oxford de 2016, e na definição do dicionário Oxford diz assim, né? A pós-verdade seriam as circunstâncias em que a verdade objetiva é menos importante para a opinião pública do que a emoção e as crenças pessoais. Isso é algo muito amplo, isso é difícil pesquisar, fazer uma pesquisa com uma definição dessa, porque ela dá margem a muitas formas e muitas coisas diferentes de pesquisa. E aí eu fiz uma delimitação, e essa delimitação eu não vou considerar na minha investigação
questões econômicas da pós-verdade. Um exemplo famoso disso foi os jovens da Macedônia, durante a eleição do Trump, que fizeram notícias falsas sem nenhum pensamento ideológico, sem nenhum tipo de causa própria, a não ser ganhar dinheiro com as eleições. E aí você utiliza aqueles plugins do Google como AdSense, em que você, a partir dos cliques, você consegue ganhar dinheiro. Eu também não estou interessado nas fake news como estratégia política dos candidatos, ou seja, de você disseminar mentiras na rede propositadamente, mas estou mais interessado na avaliação da cultura política, essa que não está interessada em fazer uma discussão dos fatos, nem das questões objetivas, mas uma mitologia, vamos dizer assim, de crenças pessoais, de questões emocionais, em que você não discute a política como algo objetivo. E aí, pode passar? Obrigado. E aí, como problema de pesquisa, eu selecionei para fazer essa pesquisa exploratória as características da pós-verdade no conteúdo das páginas oficiais de Facebook dos pré-candidatos Jair Bolsonaro, do Lula e do João Dória, que quando eu fiz a amostra, em outubro de 2017, a gente fez a coleta, o João Dória ainda era considerado um candidato, um presidenciável, né? Hoje ele é um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e o Lula também era considerado, hoje ele está preso, não sabemos se ele será candidato ou não, mas fez parte da amostra. Essa pesquisa exploratória, eu acabei também inserindo dentro do programa de iniciação científica da Universidade Positiva, onde eu e o Felipe damos aula. Tive alunos trabalhando na coleta dos dados e também rendeu um artigo em Salamanca, que eu apresentei junto com o professor Jorge Pedro. E é uma pesquisa teste, vamos dizer assim, piloto mesmo, para a gente saber como é que a gente pode trabalhar com esses dados e interpretar esses dados. Na apresentação de hoje, eu vou privilegiar as informações do Bolsonaro por dois motivos. Uma que, dos três ali, vamos dizer, o que é o candidato viável, vamos dizer, né, de hoje. Inclusive, nas pesquisas em que o Lula não é considerado nas intenções de voto, ele é o candidato principal. E o segundo motivo também é porque no programa de iniciação científica fui eu que fiz a análise do Bolsonaro e eu acabei fazendo uma análise mais profunda do que meus alunos trabalharam com o Lula e com o João Dória. Pode passar. Esse é o Jair Bolsonaro, essa é a página dele, é a página que tem mais audiência entre as páginas dos presidenciáveis do Brasil. Acho que todos os brasileiros sabem quem é, mas se houver algum brasileiro aqui, algum não brasileiro, ele é um candidato da extrema-direita, bastante polêmico, ele faz elogios à ditadura, ele diz que os ministros dele serão todos militares, entre outras muitas frases polêmicas dele. A página do Lula, pode passar, é uma página que tem em torno de 3,5 milhões de seguidores. E, pode passar, a página do Facebook do Dória, ainda quando ele era considerado como um pré-candidato à presidência, foi essa página que foi analisada. Pode passar. Bom, na parte do referencial teórico, né, isso é sempre muito complicado com a internet, porque pesquisar a internet é difícil, porque as coisas estão sempre em transformação. Inclusive, a gente está vivendo agora um período em que o Facebook, pela primeira vez na história, está diminuindo a audiência, né? Ele sempre estava em expansão e agora está em retração, mas existem alguns aspectos que a gente pode falar de referencial teórico que eu gostaria de selecionar rapidamente. Um é de falar de uma nova internet e o outro é de um outro espaço público brasileiro. Nesse outro espaço público brasileiro, o que a gente percebe é uma democratização da fala pública, uma relativização da mídia tradicional, que já não tem mais a mesma autoridade que já teve antes, um tensionamento da política institucional e lutas de reconhecimento. Então, a gente vê as lutas de identidade ganhando uma perspectiva que elas não tinham antes, então, movimento LGBT, feminismo, questões raciais, uma autoedição da informação, uma auto-organização dos movimentos sociais e, muito claramente, um campo de agressividade. A gente percebe isso, né, nesse espaço da internet como um campo de polarização, de tensionamento e que acaba trazendo a agressividade. Isso poderia ser, a gente poderia falar de uma nova internet. Quando a gente olha os primeiros clássicos dos livros da internet, do Castells, do Levi, eles são muito otimistas, né? Inclusive o Levi começa o livro dele de cibercultura, eu sou um otimista, é a primeira frase que ele diz, né? E os próprios livros que ele fala de inteligência coletiva, né? Ciberdemocracia, que são... havia uma esperança muito grande, né, nesse primeiro momento, e o do Castells a mesma coisa, a gente pode falar. Mas nós
tivemos uma mudança, vamos dizer assim, do que é a internet, do que são as audiências da internet, a partir dos sites de redes sociais. Quer dizer, quando essas teorias do Castells e do Levy foram feitas, havia um momento em que a gente navegava pela rede, a gente abria um monte de site, a gente, enfim, conhecia muitos conteúdos diferentes. Hoje nós estamos muito centralizados em duas grandes companhias, que é o Facebook e o Google, em aplicativos de celulares, e a audiência está muito centrada nesses dois lugares. É uma outra forma de se relacionar com o conteúdo da internet. Isso no Brasil teve um impacto massivo. O Brasil é o país que mais fica tempo no Facebook do mundo, né? O brasileiro ele tem, são 8 horas diárias, se não me engano, de média. E isso teve um efeito sobre não só no Brasil, em outros lugares, mas no Brasil isso foi muito forte. E eu deixei uma citação ali do Alex Primo, que é um pesquisador brasileiro, que ele diz assim, isso é de um texto de 2016, em termos mais irônicos, depois da pura celebração da revolução cibercultural, é preciso agora superar a ressaca advinda da frustração de muitas promessas não realizadas, ou concretizadas parcialmente. Observar com cuidado que se mostra assim que todos os panfletos forem varridos. É como se a cibercultura fosse a terra prometida, anunciada em décadas passadas nos discursos pela democratização dos meios de comunicação. Esse já é um texto que começa a lidar com coisas novas, como o Brexit, como o crescimento do discurso mais extremado, a polarização política, como a eleição do Trump. Quer dizer, a gente está num outro momento de entender o que é a internet. Parece que, pelo menos no que eu tenho lido de literatura, já não mais com tanto entusiasmo como a gente tinha 20 anos, 10 anos atrás. Pode passar. Bom, metodologia de pesquisa, pode passar. Eu misturei métodos qualitativos e quantitativos. Nos quantitativos, eles foram muito úteis para a definição das métricas. Aqui é a metodologia que eu usei para a página do Bolsonaro. Eu selecionei em outubro de 2000... ali está errado, é outubro de 2017, obviamente. Os posts que tinham mais de 40 mil reações. Num primeiro momento eu tinha feito posts com mais de 10 mil reações, só que em todos os posts tinham mais de 10 mil reações, então a amostra era o universo, eu tive que mudar, né, para não ficar todo o universo. E eu selecionei os perfis das pessoas que fizeram comentários na página do Bolsonaro, e esses comentários que tiveram mais de 400 reações, eu entrei em todos os perfis. Eu entrei nas pessoas que, de certo modo, eram aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, populares dentro da página do Bolsonaro, ou seja, aquelas pessoas que as demais pessoas da página gostavam do que elas diziam. Isso também me ajudou em métodos quantitativos a pensar em demografia, em sexo, idade estimada pela foto, porque muitas vezes quando a gente entra no perfil a gente não sabe qual é a idade, mas pelo menos eu tenho uma ideia. Fiz uma seleção muito básica, assim, né, de jovem, idade e pessoa mais velha, a região do país em que ela estava e também pensando que tipo de conteúdo que estava sendo postado ali. Na parte qualitativa, né, aqui a minha metodologia foi na etnografia. Na etnografia é uma extensão da etnografia da antropologia. Esse é um termo que está em disputa, tem gente que diz que é etnografia, tem gente que diz que é etnografia virtual, tem gente que diz que tem que chamar só de etnografia, porque é tudo a mesma coisa, mas o fato é que a etnografia é um conceito popular e que você se comporta como se fosse um antropólogo mesmo, fazendo uma observação de campo, no caso é uma observação virtual, de qual é a cultura das pessoas que estão num determinado grupo. Foi uma observação não participativa, eu simplesmente fiz a coleta, não interagi com as pessoas. E a gente procura, nas recorrências, aqui tentar achar a cultura. Pode passar. Acho que tem mais. Isso. Aquele peixinho ali é um pouco a ideia de pós-verdade aqui, poderia ser. A avaliação discursiva da pós-verdade tem um texto do Carpini com outros autores que, assim, quando a gente faz uma classificação dos comentários das pessoas, e eu fiz uma aplicação da metodologia dentro da página. Então, se, por exemplo, o Bolsonaro falava sobre alguma proposta da segurança pública, vamos dizer, né? Se a resposta, o comentário da pessoa sobre esse post da segurança pública não tivesse absolutamente nada a ver com o que estava sendo postado, seria a letra A lá, que é a afirmação sem nenhuma relação com a postagem feita pela página oficial dos pré-candidatos. Faltou um S ali. Que seria, assim, é bom já ir se acostumando, ou textos de apoio, qualquer coisa assim, mas que não tinham absolutamente nada a ver com o que estava sendo postado. Na B seria
existe uma relação com o que está sendo postado, mas não há uma discussão, muitas vezes há um senso comum, não há uma fonte, não há um debate propriamente político. E no C seria aí sim uma proposta de argumentos baseados em fontes objetivas e racionais, avaliar quando possível a credibilidade dessas fontes. E aí, por exemplo, você tem uma proposta sobre a segurança pública e alguém faz algum argumento dizendo, olha, estatística ou jornal ou alguma fonte, enfim, tenta fazer uma construção, realmente um debate político um pouco mais sofisticado, seria também uma forma de fazer os resultados, né? Alguns resultados da página do Jair Bolsonaro. Eu analisei 21 postagens, aquelas que tinham mais de 40 mil reações. Eu entrei em 116 perfis, que são aqueles perfis que tinham mais de 400 reações, ou seja, os perfis populares da página do Bolsonaro. Pode passar. Nas reações aos posts, né, claramente isso também funciona para a página do Lula e para a página do Dória. Ali é um fã-clube. As pessoas que estão indo lá são os apoiadores, né? Então, 87% na média desses posts era sempre de curtir, um amei ou haha. E o GRU, que seria o raiva ali, né, que é aquela reação do Facebook da raiva, ele é ambíguo. Ele é porque às vezes não é contra o que a pessoa está falando. Às vezes o Bolsonaro está raivoso com alguma coisa, a pessoa também está raivosa, mas ele é um apoiador do Bolsonaro. Então, mesmo aquele da raiva não necessariamente expressa. E aqui eu acho que tem uma questão interessante, que assim, a internet ela possibilitou a articulação de coisas que estavam desarticuladas, né? Então, por exemplo, se esses perfis, quando eles postam algum conteúdo sobre Bolsonaro, eles não têm quase nenhum tipo de curtidores, a página dele é uma página que, vamos dizer assim, não tem representação, não tem popularidade, quando ele entra na página do Bolsonaro, ele acha os seus pares. Então, de certo modo, a internet permitiu uma articulação de pessoas que não se conheciam, mas que pensavam de forma igual. Pode passar. Uma outra questão, a característica dos posts, né? Muito claramente uma predominância do vídeo. Aí tem várias justificativas que a gente pode falar, mas existem questões de educação no país, questão de baixo letramento. Então, os candidatos eles preferem o conteúdo de vídeo massivamente, ele é muito superior aos demais conteúdos. Pode passar. Naquela tipologia do ABC que eu tinha explicado, né, reparem que 40% das mensagens mais populares, elas não têm absolutamente nada a ver com o que o candidato postou. Ou seja, são o que a pessoa está comentando não diz respeito sobre a segurança pública, ou sobre uma proposta, ou qualquer coisa assim. Né? E depois 57% tenta fazer algum tipo de debate, mas pelo senso comum, e só 1,7% há alguma construção política mais sofisticada, com informações, com fontes credíveis e assim por diante. Na idade, a página do Bolsonaro é de jovens e de homens. E isso coincide com as intenções de voto das pesquisas eleitorais. O eleitor do Bolsonaro é muito o homem jovem. Agora, tem um detalhe interessante. Na página do Lula e na página do Dória, também é muito masculino, ainda que seja um pouco mais velho. Ou seja, as pessoas que, de certo modo, são populares dentro das páginas dos candidatos são predominantemente os homens, né? E comentários a favor do candidato, 99,1%. É, de fato, um fã-clube, é um ponto de encontro de fã-clube. Na etnografia, aí eu estou buscando, dentro tanto das postagens quanto dos perfis, conteúdos recorrentes, conteúdos que vão aparecer com bastante frequência. Existe uma crítica à mídia tradicional muito forte. Ali tem um tutorial, por exemplo, ali a primeira da esquerda, né? Como escolher um candidato, né? Passo 1, rejeite quem a mídia apoia. Passo 2, apoia quem a mídia rejeita. E aí vejam que tem o Trump lá no meio, né? que normalmente o eleitor do Bolsonaro se identifica com o Trump. E pronto, você fez o melhor pelo seu país. O post que mais teve curtidas em outubro de 2017, feita pelo Bolsonaro, pela página do Bolsonaro, foi um post contra a Rede Globo. Em que aparecia um bispo de Apucarana falando que a Globo era o demônio, que as novelas da Globo eram, de certo modo, promoviam o fim da família brasileira ou qualquer coisa assim. E, portanto, como a mídia está, até por razões comerciais, porque tem mais público, mais próximo do centro, os discursos dos extremos, né, eles acabam ficando fora da mídia e há uma reação muito, vamos dizer assim, muito agressiva ao discurso da mídia, né? Pode passar.
Uma outra questão é crítica ao pensamento científico, isso aparece muito nos perfis do que a gente avalia. Então, por exemplo, quando você é cristão, o professor começa a falar que o homem veio do macaco, daí tem o Pica-Pau ali falando, essa gente inventa cada coisa. Ou terraplanistas, como está ali na figura da direita, pode passar. Muito um discurso de virilidade, juventude, sensualidade, inclusive entre as poucas mulheres que aparecem na página. Ali tem um post que diz assim: nasci linda, cresci abusada e hoje eu sou o terror das recalcadas, né, com aquela pose. Muitas fotos com esportistas, gente ligada ao esporte, enfim, uma coisa de virilidade física mesmo, pode passar. Uma cultura da violência muito clara, né, inclusive entre as mulheres. Por exemplo, ali aquele é uma foto da testeira de Facebook de uma delas, pode passar. Também um conservadorismo religioso muito claro, muitas menções ao Apocalipse da Bíblia, isso aparece de forma recorrente entre os perfis analisados. E também, isso é muito típico, né? Existe uma diferenciação que a gente pode fazer de esquerda e direita. A esquerda é uma utopia de futuro, pensando que em algum momento lá na frente a gente vai ter um mundo melhor, e a direita muitas vezes é uma utopia de passado, assim, o mundo já foi bom, nós já tivemos as coisas boas e precisamos retornar ao passado. Então, isso era infância de verdade. Ou aquela figura da direita que eu achei bem interessante ali, né? Então tem uma cidade, uma coisa meio futurística, as pessoas estão fugindo da cidade de carro do lado esquerdo e tem ali um solitário, uma pessoa, um cowboy do passado, né, que veio meio que como que para resolver os problemas desse mundo do futuro, desse mundo da cidade. Né? Isso foi um post que tinha lá entre os perfis analisados e que mostra, de certo modo, assim, eu acho que o eleitor do Bolsonaro é muito incomodado com as transformações do mundo moderno, e não só nas questões de LGBT ou de feminismo, ou qualquer coisa assim, mas ele acha que assim, a infância era melhor, que assim, tudo era melhor no passado. Né? Pode passar. Algumas conclusões preliminares, né, então, que eu observei dessa pesquisa piloto, né, um discurso antimoderno, uma idealização do passado, uma arena emotiva de torcida, de fã-clube, né, uma cultura de violência muito clara, muito claro do Bolsonaro, articulação dos extremos, novo espaço público, ausência de fontes credíveis, cultura de juventude. Alguns desses elementos aparecem também nas páginas do Lula e do Dória, que eu não trouxe aqui, como, por exemplo, esse conteúdo emotivo de comportamento de torcida. Isso também vai acontecer nas páginas dos demais candidatos. E algumas limitações da pesquisa. Né? Uma preocupação muito complicada para quem está estudando silvicultura hoje são os perfis falsos, quer dizer, como é que a gente pode detectar isso. Os perfis falsos, eles são mais facilmente feitos dentro do Twitter, que é uma plataforma mais aberta. O que eu tentei fazer como modelo de análise, assim, entrei nos perfis de cada uma daquelas pessoas que fizeram os comentários populares e observei há quanto tempo ela estava no Facebook, se tinha foto da família, enfim, se parecia ser uma construção que fazia sentido, né? Agora, mesmo entendendo que alguns dos perfis que eu entendi como verdadeiros fossem falsos, tem uma questão que me interessa, que é qual é a cultura que a página está espalhando. Ou seja, se eu sou alguém que estou interessado em saber quem é o Bolsonaro, quem são as pessoas do Bolsonaro, é isso que eu vou ver. Se eu entrar lá na página, independente de ser um perfil falso ou verdadeiro, é isso que eu vou ver. Eu também fiz uma amostra somente virtual. Normalmente quem é mais da antropologia mesmo, como o Daniel Miller, que é um antropólogo inglês, ele diz que o certo, o correto mesmo, era não fazer só uma análise virtual, mas eu também conversar presencialmente com essas pessoas para ver a diferença entre o que é, né, o que é a pessoa de verdade, né, face a face, o que é a pessoa no comportamento virtual. Só que essas pesquisas, obviamente, são caríssimas, são pesquisas que você convive com as pessoas durante um ano, e, enfim, lá o Daniel Miller está, acho que na London School of Economics, não, Universidade de Londres, eles têm muito dinheiro para fazer essas formas de pesquisa, então, infelizmente é unicamente virtual, e também o controle dos posts deletados, né? Porque podem aparecer posts, eventualmente, que falavam mal do Bolsonaro, e isso, uma edição, enfim, de quem administrava a página poderia ter deletado, e aí, aparentemente, está todo mundo ali de torcida. De qualquer modo, você edita os comentários, mas não as curtidas. Né? Ou seja, o que você curte não tem como quem administra a página fazer uma diferença.
E seria isso, eu coloquei algumas referências lá, a maior parte do que eu estudei, na verdade, diz respeito à metodologia de pesquisa, de como é que a gente faz as coletas de informação. A internet é sempre um desafio, porque ela está em constante movimento, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigado por respeitar também o tempo, tal como aqui meio comunicador, também. Eu dizia-vos inicialmente que estas duas comunicações estavam intimamente ligadas relativamente ao tema, mas, ouvindo-os agora, percebemos que há aqui um outro aspecto que conecta com a terceira comunicação que vamos ouvir, que é a importância da componente visual no sistema mediático atual. Ouvimos falar do YouTube, ouvimos falar agora da enorme presença do vídeo nas redes sociais de candidatos políticos. E vamos agora, nesta terceira comunicação, olhar para aquilo que é a preocupação que a imprensa, que inicialmente negligenciava um pouco aquilo que era a vertente visual da apresentação dos seus conteúdos, mas que progressivamente foi dando maior relevo e hoje permite que investigações como a que vamos agora ouvir do Ricardo Augusto Orlando nos permita fazer também uma leitura daquilo que é essa forma de ler as primeiras páginas através daquilo que elas nos mostram, para além daquilo que elas nos dizem. Isso, Ricardo, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra é uma honra grande, uma satisfação poder voltar a Fernando Pessoa e participar do evento do professor Jorge. Eu fiz o meu pós-doutorado aqui, terminei o ano passado, estudando primeiras páginas e uma interface com o design de imprensa. Então eu vou aproveitar aqui uma síntese desse trabalho inicial, né, e depois chegar onde eu estou trabalhando hoje, porque na verdade já passei nessa fase, já estou trabalhando com uma outra questão, que é a questão da enunciação que está lá no resumo do trabalho. Você pode seguir, por gentileza? Bem, eu fiz uma pesquisa, coletei alguns materiais, alguns primeiros casos jornais, a partir de acervos digitais, e fiz uma pesquisa tentando compreender um pouco como é que esse processo estava hoje, em função de um trabalho do Sr. Jorge, que é uma síntese que ele faz em um dos livros dele, elementos jornalismo impresso, sobre as etapas do design impresso. E uma das minhas perguntas, uma das minhas questões era tentar compreender em que estágio a gente estava hoje. O Sr. vai, o livro dele é datado no Brasil em 2005, mas ele saiu antes aqui, né? E, enfim, ele para numa determinada etapa que ele avalia principalmente os chamados jornais pós-televisivos, né? Como uma das últimas fases. E a minha pergunta era um pouco como é que esses jornais estavam hoje, né? Se a gente podia, por exemplo, já estabelecer uma nova etapa. Bem, eu tinha um acervo muito grande, e aí, por conta desse acervo grande, eu acabei tomando um tempo grande na pesquisa, processando esse material, né? Eu não vou me demorar com isso, não. Você pode passar, por gentileza? Eu fiz a coleta lá no Museum, que é um site norte-americano que, enfim, que os jornais enviam as páginas, a primeira página de todo dia para lá. O acervo está cada vez menor, né? Mas, enfim, na época que eu fiz a observação, eu tinha uma coleta de 190 mil primeiras páginas. E aí, depois, processar isso tudo, tentar estabelecer um perfil. Você pode ir rodando, por gentileza? Aí está a página da época final da pesquisa. Na verdade, não foi de 2015, isso aí eu capturei em 2017. Pode rodar, por gentileza? Aí tem mais ou menos o layout, as páginas ficam ali, a gente acaba podendo observar, enfim, páginas de todos os continentes. Passa, por gentileza. Né? Aí eu tinha esses objetivos, inclusive já falei um pouco. Volta por gentileza. Mas a minha preocupação principal é discutir a questão dos modos de enunciação
a partir da integração verbo-visual, não é? Que é a que eu continuo trabalhando hoje ainda. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Bom, aí tem minhas referências principais, falando um pouco da metodologia que eu usei, rapidamente. Eu cruzei um pouco das questões de design, né, enfim, de design de forma geral, comunicação visual, com o design de jornais, né? A gente tem, principalmente a partir da fase dos jornais pós-televisivos, o desenvolvimento de um pensamento do design de jornais que frutifica em vários livros, vários autores. Depois você tem uma queda nesse processo, então se publica muito nos anos 90 e 2000 e depois dá uma reduzida. Eu peguei essas referências e montei uma matriz de observação a partir desse cruzamento entre a comunicação visual, né, o design gráfico e o design de jornais. Por gentileza. Bom, aí então eu parti das 4 etapas que o professor Jorge Pedro desenvolve, né? A discussão dele me interessa muito porque a hora que ele faz a reconstrução histórica das 4 etapas, ele mostra o desenvolvimento de uma linguagem visual tipicamente jornalística, né? E aí a minha ideia era tentar estabelecer qual era a configuração dessa linguagem visual contemporaneamente. Passa, por gentileza. Bom, então eu sistematizei os dados. Isso acho que a gente pode ir andando rapidinho. Eu tinha lá 94 países, né, entre países e territórios. Pode rodar, por gentileza. O acervo é um pouco inconsistente, porque são os próprios jornais que alimentam. Tem dia que eles simplesmente não sobem a página, ou sobem a página errada, né? Então eu tive que dar uma filtrada nesse material. Joguei bastante coisa fora, porque era um material, assim, teve jornal que tinha todo dia a mesma página publicada, por um mês praticamente. Aí a hora que eu abri as páginas e ia ver, era um material repetido, que só foi subido por engano, provavelmente, né? Então, passa rapidinho, só para a gente ver, olha lá. Esses são os dados básicos. Eu coletei informações durante 213 dias, foram 190 mil páginas, 1.300 jornais, 1.305 na verdade, e desses jornais 78 eram brasileiros. O que me interessou nesse acervo é isso, assim, a grande quantidade de jornais brasileiros que disponibilizavam suas páginas lá, né? E vamos seguindo então, pode passar. Essa foi uma tabelinha de síntese que eu fiz aí, mas enfim, não me interessa muito esses dados. Podemos seguir. Aí tem a distribuição dos jornais, a predominância norte-americana, né? São muitos jornais do interior. É impressionante como o interior, né, as cidades pequenas dos Estados Unidos publicam jornais. Que é uma coisa muito diferente da condição brasileira, por exemplo, onde a gente tem poucos jornais. Vamos seguindo, por gentileza. Pode passar, porque essa não é a parte que me interessa mais. Aí, bom, aqui o recorte que eu fiz, né? Estabeleci uma semana composta a partir de um dia de cada mês. Tirei lá o domingo do mês de abril, a segunda-feira do mês de maio, a terça-feira do mês de julho. Quarta-feira eu tirei de agosto, a quinta-feira eu tirei de outubro, a sexta-feira de setembro e o sábado de junho. Isso foi sorteio. E aí, desses 7 dias, eu tirei a minha amostragem de 5 jornais. Vamos seguir. Analisei 4 brasileiros e um jornal português. Os brasileiros foram selecionados por região, então eu não conseguia, obviamente, atender as 5 regiões, e a região centro-oeste ficou de fora. Eu peguei 2 jornais de capitais, que eu selecionei, que são a Gazeta de Vitória e o Jornal do Comércio de Recife. Pode passar, ali o comércio está escrito errado. Um jornal popular, que é o Amazônia, e um jornal do interior, que é o Jornal da Manhã de Ponta Grossa. E o jornal português, o Jornal de Notícias aqui do Porto. Praticamente todos eles já não estão mais com a mesma configuração. O Jornal da Manhã já mudou, a Gazeta mudou, o Jornal de Notícias mudou, o Jornal do Comércio mudou e o Amazônia mudou. Todos eles já não estão mais configurados da forma como eu analisei a partir da coleta de 2015. E aí eu estabeleci uma matriz de análise a partir da hierarquia e da ordem, que na verdade são os conceitos que continuam me guiando, pensando que
uma das questões primordiais do design de imprensa é estabelecer visualmente a ordem ou a hierarquia das informações na primeira página do jornal, né? Estabelecendo, a partir disso, um mapa da realidade social, né? que o jornal faz, né? O mapeamento que o jornal faz todo dia, ele acaba se convertendo numa organização visual também. Enfim, pode continuar, por gentileza. Aí considerei elementos do jornalismo impresso e de organização dos jornais, enfim, processos de edição, pontos tidos como marcos das transformações visuais de jornais, né? Daquela síntese que o professor Jorge traz, baseada em vários estudiosos, inclusive a gente tem lá um conjunto de elementos fundamentais de cada época, e esses elementos eu fui elencando para montar a minha matriz. Fundamentos da comunicação visual e do design gráfico. Pode passar, por gentileza. Aí estabeleci uma matriz que me ajudava a perceber mais ou menos como é que estava essa configuração da primeira página. A quantidade de elementos que estão presentes, chamadas, enfim, como os jornais publicam mais ou menos notícias, textos maiores e menores, né? Que tipo de gênero textual está na capa, que tipo de imagem, enfim, se faz sumário da edição, se não faz, para tentar estabelecer uma tipologia dessas primeiras páginas, partindo inclusive da ideia de tipologia que alguns autores que eu uso ali fazem, né? Pode seguir, por gentileza. Aí, dentro dessa ideia, a gente tem a noção de estruturação do espaço, que é uma coisa importante, né, que se torna relevante numa das etapas que o professor Jorge estabelece, né, que é a terceira etapa. Enfim, alguns elementos fundamentais desse processo de ocupação do espaço, de estruturação, na verdade, do espaço, né? Podemos seguir, e depois, na sequência, processos de ocupação do espaço, né? Tendo como um elemento central do processo de definição hierárquica da informação visualmente, a ideia de ancoragem visual, que é uma ideia que surge muito cedo na linguagem visual do jornalismo e que depois só se aprofunda, que na verdade é o grande centro das transformações que eu identifico na minha análise, né? E seguindo, por gentileza, o uso da tipografia e do texto, nessa etapa principalmente visualmente, a questão da tipografia e dos modos de titulação. Agora, na etapa que eu estou entrando, porque estou dando continuidade a essa pesquisa, aí sim mais uma análise verbo-visual mesmo da tipografia e da titulação, porque um dos pontos de transformação mais fundamentais do processo de enunciação verbo-visual é justamente o tratamento dos títulos nas primeiras páginas, né? Isso muda muito. Enfim, uso das cores, seguindo, né? Como é que os jornais estão fazendo uso enfim, de modos de comunicação visual. Como a comunicação visual está sendo usada de forma significante, vamos dizer assim, para a produção de sentido, né? E não, por exemplo, como a gente teve numa das fases, a prevalência de um modo de comunicação visual que é muito mais organizativo, não é? Para a construção de, por exemplo, legibilidade, ordenação do espaço, hierarquia, mais um modelo de comunicação visual mais expressivo, não é? E o uso de efeitos especiais, certo? E algumas outras, seguindo então, alguns outros aspectos mais gerais, né? Por exemplo, o trabalho com padronização gráfica, que demonstra um processo de controle mais rígido ou menos rígido da comunicação visual. O respeito, por exemplo, a preceitos de legibilidade, não é? Porque isso já foi um ponto fundamental dentro do pensamento do design, né? É como se fosse enfim, um grande pilar numa determinada época. E é isso. Aí, algumas coisas que a gente, né, que foram encontradas. Pode passar, por gentileza. Ué? Bom, enfim, não tem problema. Eu acho que deu algum erro no meu PDF, porque tinham as páginas
de exemplo aí. Bom, o que a gente encontrou, basicamente, nesse processo? Primeiro, uma tendência muito grande a uma ampliação dos processos de marcação hierárquica. Né? As páginas são mais hierarquizadas, um número menor de matérias e um espaço maior para as matérias principais. Né? Uso de títulos cada vez maiores, com letras mais grossas e mais chamativas, e imagens muito grandes também. Então, a gente vai ter um processo de ancoragem visual muito marcado em cima da fotografia e da titulação. Não é? O uso frequente de montagens, fotomontagens, ilustrações, trabalhos com manipulação imagética, bem densos, assim, desde coisas mais simples, do tipo recortar uma imagem, a coisas mais, digamos assim, eticamente questionáveis, como, por exemplo, fotomontagens, né? Até a ocorrência de uma coisa que é relativamente nova e bastante interessante, que é o fenômeno da capa meme, né? Que são aquelas capas que são quase um meme mesmo. Né? Por exemplo, foram muito comuns no dia seguinte à eleição do Trump. Muitas capas fazendo piada, né? Tem uma muito interessante, que é uma pena que o slide parou aí, mas que é a Estátua da Liberdade colocando as mãos sobre os olhos, como se ela estivesse não acreditando no que aconteceu. Enfim, mas tem de todo tipo de montagem imagética, não é? Desde produção de interação com gráfico e fotografia para produção de infográficos, não é? Até esse tipo de enfim, brincadeira com uma primeira página que se parece mais com um meme. Uma tendência muito forte a capas que dialogam com a linguagem da revista, né? Então, uma foto dominante e um título, e às vezes 2 ou 3 chamadas escondidinhas no pé da página ou na área do topo, né? E um trabalho mais solto de enunciação, ou seja, uma enunciação menos formal, menos distanciada, uma marca forte de afastamento daquele rigor da objetividade, da imparcialidade que a gente tinha, por exemplo, nos jornais da década de 70 ou mesmo nos jornais dos anos 80. E, principalmente, a ideia de que a comunicação visual ela integra o processo mesmo, densamente, ou seja, o visual não é mais só uma questão de organização ou de acomodação dos elementos, mas é uma forma muito grande de expressão, de construção da comunicação desses jornais. Bem, isso foi o que a gente viu lá. Né? Agora, onde é que a gente está? Tenho trabalhado... 5 minutos, então, mais que suficiente. Tenho trabalhado... o objetivo dessa pesquisa é um objetivo metodológico e teórico. Né? Então, tenho trabalhado hoje com um processo de esmiuçamento das formas de enunciação, fazendo primeiro uma análise histórica, né? Então, a partir de, enfim, bolsistas de iniciação científica, nós estamos fazendo um levantamento de como é que os jornais foram se transformando nos últimos 50 anos, para verificar exatamente esses modos de enunciação. A gente tem uma coisa importante no Brasil, que é o marco dos anos 50, 60, no processo de modernização dos jornais. Né? Enfim, dependendo do local, né? Mas principalmente ali a partir do Rio de Janeiro, com o Jornal do Brasil e outros que o seguiram, a gente vai ter a adoção daqueles preceitos básicos, né? O processo de modernização mesmo, que, por exemplo, a Ana Paula Ribeiro descreve com muita propriedade no livro dela, sobre a transformação da imprensa carioca. E aí a gente vai ter, então, um modelo de enunciação visual, que é um modelo bastante formal, objetivo, aquela coisa da imparcialidade, né? Enfim, é o momento dos copydesks nas redações, é o momento do lead, das perguntinhas e, enfim, do texto impessoal, etc. Aí a gente vai ter, então, um processo agora de mapeamento dessas transformações em alguns jornais, e eu sempre escolho jornais que estão disponíveis. O acervo está disponível na internet, nunca é um acervo 100% confiável, mas para o tipo de pesquisa que a gente faz,
ele atende. Então, nós estamos trabalhando agora com o Globo e com o Estadão, verificando, então, essa integração verbal e visual, entre verbal e visual nos processos de enunciação da informação, de construção da imagem e da identidade desses jornais a partir da primeira página, né? Sempre tomando a primeira página como um espaço privilegiado de enunciação, seja porque a primeira página constrói esse mapa da realidade, seja porque a primeira página é o grande rosto da publicação, né? Seja porque ela faz a mediação entre leitor e informação. E para chegar no contemporâneo, para a gente poder ter uma comparação mais minuciosa desses processos que envolvem, né, um modelo de texto, um modelo de enunciação verbal, né, integrado a processos de apresentação dessa informação. Né. O que a gente está assistindo hoje é uma mudança muito rápida e muito densa na forma de fazer jornalismo impresso. Né. Os jornais foram se movimentando a partir da internet para tentar acompanhar, e hoje eles estão bastante na rabeira do processo, né? Estão tentando fazer mágica para poder conseguir, enfim, existir, né, nesse novo cenário, nesse novo contexto da comunicação, em que o modelo de trabalho do jornal impresso, de alguma maneira, não dá mais conta. Então, é isso. A ideia é, a partir da noção de enunciação, uma noção de enunciação ampliada. Me avise se eu tiver... Quando quiser, já estamos com o tempo. Então, tá bem. Enfim, a ideia é a partir de um modelo de enunciação ampliada, né, saindo um pouco dos estudos linguísticos mais tradicionais da enunciação, para uma enunciação verbo-visual em que alguns elementos produzem o que a gente chama de modalizações, né, ou seja, produz alterações sobre o próprio enunciado, sobre o próprio sentido do enunciado. É isso, fico à disposição. Muito bem, obrigado aos três. Vamos abrir agora então a discussão à plateia. Temos já aqui. A minha questão é para o André. Eu sei que eu vou colocar uma informação que ia não está, mas a Folha publica hoje um artigo, não sei se viu, do Lula, dizendo a página de mim esticada-se, e a página dele desapareceu no Face. Porque a juíza proibiu qualquer tipo de manifestação dele. Mas o Estadão publica. E eu estive acompanhando aqui o humor. Qual é o real... Aí depois, pronto, como a página dele desapareceu, os influenciadores começaram a despejar. Qual o impacto do seu trabalho em curso? Qual o impacto do Facebook nesse momento, diante de toda a investigação já feita, que você tem como influenciador para a política brasileira, já que ultrapassa a legislação, ou seja, ele foi proibido de se manifestar, mas os vínculos da interligados continuaram a comunicação dele, publicado no Estadão, um artigo da comunicação. Eu acho que a pergunta do impacto dos meios, né, é sempre uma pergunta muito difícil, né? É sempre uma pergunta... Porque isso, desde muito antes da internet, já era uma pergunta muito difícil. Porque nós não... A forma como a gente recebe as informações não passam somente pelos meios, né? A gente, na verdade, a nossa relação face a face, entre as pessoas, entre os familiares, na igreja, entre os amigos, né? Ela tem uma força muito grande na nossa formação, né? E o que os estudos de recepção mostram, mas a maioria desses estudos foi feita ainda no tempo do offline, né? É que não é tão desesperador assim. Ou seja, as pessoas têm mecanismos de filtros, elas são capazes, né, de, enfim, são críticas, né? Tem muitos trabalhos muito bonitos que foram feitos no Brasil, analisando televisão, por exemplo, mostrando como as pessoas, ou seja, o fato de você assistir não significa que você aceita, né? Ainda uma outra questão para se pensar especificamente da internet, né? A internet, ainda que tenha crescido muito no Brasil, né, ainda tem 40% do eleitorado, né, que ainda não acessa a internet, né? Então, é muito menos que a televisão, que chega a 98%, né? Então, assim, conseguir identificar o quanto que isto é importante ou decisivo numa eleição, né,
é uma pesquisa assim com um fôlego que está além do que eu estou conseguindo fazer, assim, né? Eu estou mais interessado mesmo como se dá o debate político, se é que há um debate político, né, dentro das páginas do Facebook, né? E sem a preocupação de pensar o quanto que isso vai ou não influenciar o resultado da eleição. E eu acho que essa pesquisa de impacto, aí sim a questão das notícias falsas mesmo, elas vão ter um peso muito grande, né? Quer dizer, o quanto que existem de perfis que simplesmente foram montados para, enfim, disseminar informação, entrar em outras páginas, os robôs do Twitter, né? Você tentar fazer um trend topic do Twitter, né? Você, enfim, a partir de softwares, né? Isso já vem sendo feito já há outras eleições, né? E havia mecanismos também de se fazer isso antes da internet. Também a gente não pode se esquecer, também existiam fóruns, né? Desde coisas do tipo você plantar uma pessoa num ponto de ônibus para ficar falando mal de alguém ou entrar... Existia, enfim, essas coisas, só que não tinham o poder que elas têm hoje, né? Foram amplificadas. Elas foram amplificadas, exatamente. Então, eu realmente não saberia responder o quanto que isso qual é o tamanho desse impacto, mas certamente é importante, né? Eu queria, se você poderia comentar um pouco, embora não fosse o teu foco aqui da apresentação falar também do Lula, mas há alguma diferença significativa entre o perfil Lula e Bolsonaro, que você consegue falar, puxa, isso marca, porque você tanto faz em Bolsonaro só do ponto de vista? Eu fiz essa seleção de propósito, como eu tinha falado, até porque eu que fiz a análise etnográfica do Bolsonaro e os meus alunos que fizeram do Lula. Existem algumas diferenças. A página do Lula é de um eleitor um pouco mais velho, e em outubro de 2017, que foi quando a gente fez a amostra, era uma página, vamos dizer assim, muito menos agressiva do que a página do Bolsonaro no sentido dos posts. O Bolsonaro é um candidato, de certo modo, de oposição a tudo que está aí, né? Ou seja, e em outubro de 2017, o Lula estava naquela fase da caravana dele, que ele estava passando pelo Brasil, então os posts eram muito, até de informação, olha, vamos estar aí, fotos das pessoas, né? Por exemplo, caravana no Nordeste, etc. Então era um conteúdo muito mais, vamos dizer assim, da agenda do Lula do que propriamente de exatamente, de tensionamento. Ele estava numa fase muito tranquila ali, né? Quando a gente fez a coleta ele estava livre ainda, né? Não se esperava que ele fosse ser preso. E os comentários dos eleitores aí tem semelhanças. Os comentários que têm mais popularidade também muito uma cultura de fã-clube, né? De personalização, enfim, de culto à personalidade, assim, conteúdos muito assim, sem uma preocupação realmente com uma discussão sobre alguma questão ou alguma proposta e assim por diante. Nesse aspecto há semelhanças. Agora, isso era um pré-teste, porque o que eu vou fazer é a pesquisa agora com as páginas dos candidatos oficiais, né? Quando começar a eleição propriamente, né? E aí vai ser até interessante para ver se os conteúdos também vão mudar, até do próprio Bolsonaro, né? Se vai ter alguma mudança, né? Para essa próxima etapa, André, você pensou numa metodologia de coleta das postagens, porque o Facebook ele é um terreno perigoso, porque com o passar do tempo o algoritmo começa a ocultar determinadas publicações. O meu trabalho tem alguma semelhança com o teu? Eu gostaria de saber como que você pensou essa coleta. Até tem uma professora lá, que é a professora Rosiane de jornalismo lá, que até ela vai me passar um script para fazer uma coleta mais automatizada, mas eu fiz tudo na mão, tá? Com a planilha Excel. Cada post eu fiz um print, cada post eu coletei os textos que estavam. Foi um trabalho manual mesmo, né? E foi feito depois, né? O algoritmo ele apaga, pelo menos do que eu tenho observado, que eles não divulgam exatamente, além de mudar todo o tempo o algoritmo, né? Mas de qualquer modo, assim, eu percebi que não havia, eles não tinham apagado os posts, porque estavam os posts diários, né? Então, quando eu fui fazer a coleta, tinha lá, ele faz 2, 3 posts por dia e aquilo se manteve durante toda a minha coleta. Tem um lado interessante de você fazer a coleta depois, porque você vê qual é a repercussão que o post teve,
né? Ou seja, se ele foi mais ou menos compartilhado, se ele foi mais ou menos comentado. Então, se você, por exemplo, fizer a coleta no dia em que foi feito o post, você não vai ter muita ideia da repercussão que o post teve, né, sobre os seus eleitores. Então, tem uma vantagem de você fazer um tempo depois. Agora, não pode ser muito tempo. A gente começou a trabalhar isso em novembro mesmo, foi novembro a dezembro, e em janeiro eu fiz análise. Então, ali eu não percebi nenhuma diferença em relação ao que tinha sido, se foi apagado, se não foi apagado. A próxima etapa você pensa em automatizar. Eu vou tentar, né? Não é. Eu tenho colegas lá na universidade lá que entendem disso, né? Até porque vai facilitar meu trabalho. Num primeiro momento, isso até ontem mesmo estava conversando com o professor Jorge Pedro, se eu faço coleta de todos os candidatos ou se eu faço uma análise só de segundo turno, por exemplo, né? Porque se eu faço no primeiro turno, vamos dizer que eu faço uma seleção e quem eu selecionei não foi para o segundo turno, eu tenho um problema, né? O ideal seria tentar, mas enfim, escrevi o projeto novamente no PIC da universidade, vou ver se consigo alunos de graduação, né? Para fazer, porque é uma parte que dá muito trabalho, assim, eu nunca tinha feito isso antes, foi um aprendizado fazer essa metodologia. Né, eu fiz, até eu sempre comento isso, assim, eu fiz mestrado na filosofia. Filosofia é só texto, não tem pesquisa de campo, não tem, né, e agora que você está no campo, eu vi a trabalheira que isso dá, que isso toma muito tempo da gente, né? E se não houver eleições no Brasil? Bom, se não houver, eu vou continuar analisando as páginas, né, mas daí porque provavelmente as páginas vão continuar existindo, exceto essa do Lula agora, que parece que... Eu vou ver. Não tem mais página. Não, eu sempre considerei essa hipótese, sabe? De que talvez não exista eleição no país. Mas, de qualquer modo... Agora, de qualquer modo, o meu tema de pesquisa não é o resultado da eleição. Né? O meu tema de pesquisa é a cultura política das páginas dos candidatos. Né? Quer dizer, tendo ou não tendo eleição, isso é indiferente para mim. Né? Só para contribuir, né, um pouquinho a ver com essa questão da eleição, mas de 2014, tive colegas jornalistas que foram contratados eu conheço que era pela turma do Oeste. Não vi isso na Dilma, mas deve ter acontecido também. A regularidade, assim, de fazer uma fanpage que não demonstrava quem era o candidato, só colocava coisas muito... Aí o dia que estava uma polêmica muito grande, botava no pôr do sol, tá? Ou então, não era fake news, mas era assim, eram reportagens, muitas vezes, do candidato A ou B, né? E que postava lá e que tínhamos muitos seguidores. Acho que essa é uma questão que a gente também não se dá muita conta, porque tu não sabe quem é, não está escrito especificamente a essa, Dilma, né, ou agora, não sei, mas eu acho que de repente valeria, posteriormente, ver se vai ter essa regularidade nessa eleição, né? Provavelmente sim, porque é uma coisa que forma muita opinião, né? E eles tinham uma diretriz, eles recebiam informações, ou muitas vezes o que era para pôr no e-mail deles, para eles botarem ali, e eles eram bem anônimos, assim, né? Dizendo quem que era a página, quem estava postando, nem nada. Até jornalistas, eram jornalistas que trabalhavam, porque eu conheci o grupo, né? Eu não estava, com certeza. Mas o pessoal, então era interessante, de repente, com um projeto futuro, dar uma olhada nisso, né? Porque como é que eles formam opinião sem saber quem é verdadeiramente o candidato? Né? Inclusive, um dos assuntos que se falou muito, que é até mais sofisticado que isso, né, é a história da Cambridge Analytica, né, que daí são mensagens personalizadas para um determinado tipo de perfil que eles coletaram anteriormente. Então, eu sei que essa pessoa tem um perfil mais conservador, religioso, etc. Eles montavam um conteúdo específico para esse tipo de eleitor, que os outros eleitores não viam, ou mesmo impulsionado por publicidade. Então, você consegue fazer por segmentação qual é o público que você quer. E assim, isso foi muito usado na campanha do Trump, né? Isso é uma das questões que se discute, né? Agora, todas essas questões, né, que são muito difíceis de se mapear, né, do ponto de vista de pesquisa, para ver, enfim, acho que se eu fosse mesmo para esse lado, eu precisaria de alguém de análise de sistemas, de software mesmo, enfim, que fizesse uma depuração do que pode ser considerado estratégia política.
do que é dos próprios eleitores, do que os próprios eleitores... Saiu um artigo do MIT, coisa de um mês atrás, mostrando que quem mais dissemina fake news nas redes sociais não são os algoritmos, nem os robôs, nem os candidatos ou as pessoas, organizações, são as pessoas comuns. Sabe? Quem mais faz compartilhamento de notícias falsas são as pessoas comuns. Então realmente complicado. Assim. Só contribuir, a OpenBox lançou uma pesquisa mês passado, a pedido de uma outra empresa, que fala justamente isso, que 37% das fake news são compartilhadas por pessoas intencionalmente sabendo que são fake news. Sabe? E aí, dentre as perguntas, por que elas fazem isso, é porque ou não gostam do candidato, né? Ou porque acharam engraçado. Tem essa... Eu tenho interesse, eu tenho interesse em ler. Mas a minha pergunta dentro da sua pesquisa, você percebeu se alguns influenciadores digitais contribuem durante a postagem? Porque, por exemplo, tem há algumas semanas mesmo, o Gregório, que participa do Porta dos Fundos, fez um vídeo inteiro falando de todos os candidatos e porque não votaram no Bolsonaro. Eu vi. E mesmo o PC Siqueira e outros assim, que algumas eleições passadas falavam de uns candidatos de São Paulo que falaram que foi abordado por alguns, para falar bem, e eles só falaram mal deles porque eles achavam que o governo deles não era bom. Dentro lá das redes sociais, você vê se tem manifestação de influência? Na minha coleta eu não percebi muito, e uma forma de te dizer isso é assim, toda vez que eu selecionava uma pessoa que tinha feito um comentário com mais de 400 reações, ou seja, alguém muito popular dentro da página, eram sempre pessoas diferentes. Não existia, por exemplo, o influenciador dentro da página, alguém notório que entrasse lá, uma pessoa famosa, enfim, alguém que chamasse muito a atenção dos demais. E como era sempre diferente, eu não percebi que alguém em especial estivesse influenciando a página do Facebook do candidato. Agora, o meu universo é muito restrito em relação ao que você está falando, né? Você está falando de, enfim, aí o influenciador digitais, a Felipe, que pode falar mais de canais de YouTube, enfim, né? E mesmo dentro do Facebook, eu vi, por exemplo, esse do Gregório do Vivier, apareceu na minha timeline de Facebook, mas não ligada à página de qualquer candidato, né? Isso apareceu na minha timeline pessoal, alguém tinha compartilhado, apareceu para mim, né? E aí eu tenho que fazer uma varredura muito grande, né, para saber o quanto que, enfim, figuras públicas, né, tem compartilhamento. Aí teria que fazer uma estratégia, eu acho que de coleta de posts que tiveram uma audiência muito grande, né, que também não é bem o que eu estou pesquisando, assim. Eu tentei fazer um recorte factível, né, porque a internet é muito difícil de se pesquisar. Eu peguei realmente uma ponta do iceberg lá, que é a página do candidato, o que está sendo discutido lá. Né? Agora, se a gente olha para o macro, é muito mais do que isso. Né? É muito mais. Queria só uma questão metodológica, se for possível. Só compreender, no fim você faz uma escolha também de recorte de 5 jornais brasileiros. Eu não entendo a vinculação de você ter pesquisado 1000 e poucos jornais para depois optar por 5 brasileiros. Qual a ligação? Foi sorteio? Não, na verdade é assim, eu queria avaliar 5 de forma detida, mas no meu trabalho eu faço uma panorâmica também. Porque como eu quero pegar um pouco de tendências, né, e aquilo que eu estava passando para vocês são mais tendências, eu queria dar uma olhada em tudo. Havia, na verdade, e há ainda um problema bastante sério para você fazer esse tipo de pesquisa, que é por isso que agora nós estamos no trabalho focando em publicações específicas, que é a diversidade muito grande, né? Ali você tem coreanos, indianos, paquistaneses, japoneses, né, iranianos, aí tem jornal africano, enfim, mas a maioria Estados Unidos, Europa e América do Sul. E então eu peguei só para verificar como é que era o trabalho nesses 5, né? Mas ainda foi uma investigação, como eu poderia dizer, preliminar, porque o que eu estou fazendo agora nesse exato momento é primeiro depurar a metodologia, né? Que foi uma metodologia aquela que eu
que eu desenvolvi ali para poder trabalhar com um material muito extenso, né? Então, na observação geral, eu capturei algumas tendências e falei um pouco dessas tendências, né? Depois peguei esses 5 para olhar com mais calma, né? Mas agora estou seguindo a trajetória histórica de 2, né? Porque são 2 que estão disponíveis para poder pegar o acervo histórico, né? Então, é um contraste entre o contemporâneo e 3, na verdade, 3 fases, né? Uma fase sim, bem no começo do processo de modernização dos jornais brasileiros, depois a fase dos pós-televisivos e uma fase pós-internet, né? Para depois chegar enfim, aí contrastar com os de hoje, né? Enquanto eles existirem. Muito bem, vamos para a última questão. Eu queria perguntar para o Felipe. Me chamou a atenção o fato do teu grupo focal reconhecer a questão da publicidade, que está muito inserida ali dentro dos posts, conteúdo patrocinado, um certo distanciamento entre esse influenciador digital e o seu público. Você, quando buscou antes, né, do grupo focal, você tinha uma impressão diferente, que poderia ser diferente isso? E se isso tem relação também com o público que foi escolhido, que é um público, digamos, um pouco mais maduro, universitários, de 20 a 24 anos. E se você acredita que tem uma diferença, por exemplo, com um público mais jovem ainda, por exemplo, adolescentes? Eu acho que pode ter diferença, por isso que eu coloquei o público ali, mas ainda assim está dentro do público que mais consome YouTube, né? Tá ficando adolescente e adulto aos poucos, o público está consumindo o YouTube. Eu iria perguntar sobre publicidade, sobre a questão mercadológica no grupo focal, mas o que eu achei interessante é que ele apareceu de cara. Então, a primeira pergunta que eu fiz é o que é um influenciador digital, para ver o que aparecia. Eu queria ver se ele falava que é alguém que socializa, alguém que compartilha conteúdo, é alguém que mostra caminhos, e não, a resposta que aparece é um vendedor. Então, a primeira resposta de cara é o que mais apareceu. Eu achei que seria um conteúdo discutido no meio do caminho que apareceria, mas é de cara a principal resposta que aparece com relação a eles. É um vendedor, essa é a resposta do grupo focal sobre o que é um influenciador digital. Muito bem, e chegamos ao fim deste segundo painel, e como se diz na televisão tradicional, mas no YouTube já não se diria assim, não saia do seu lugar, e vamos já para o terceiro painel de seguida. Muito obrigado a todos, em particular aos comentadores.